Olá, meus irmãos e amigos, todos que estão assistindo esse novo episódio do nosso IBGcast, que é o nosso podcast da Igreja Batista da Glória, que nós estamos realizando como parte das comemorações do aniversário da nossa igreja e do Congresso Frutos Sementinhas, que vão acontecer agora em setembro. É muito bom ter vocês aqui para mais um episódio. Nós temos feito esses podcasts com representantes, integrantes de ministérios da igreja, com quem a gente pode conversar e podemos refletir, né, aprender um pouco mais também sobre os ministérios da nossa igreja. E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais, a Márcia Oliveira e a Manuela Vasconcelos, que vão falar um pouco para a gente sobre Escola Bíblica Dominical, né, o Ministério de Ensino, e Ministério de Pequenos Grupos. Tá? Então, já dando as boas-vindas aqui para as nossas participantes de hoje. E eu vou já passar para elas para pedir para que elas se apresentem, para que elas falem um pouco aí quem elas são, né, há quanto tempo estão na igreja, o que elas fazem na igreja, também o que elas trabalham, família, se apresentando um pouquinho. Então vamos lá, Marcinha, começando com você. Não, tá bom. Eu sou a Márcia Oliveira, eu sou professora aqui na Igreja Batista da Glória, professora de escola dominical, sou também professora, né, do Instituto Federal do Espírito Santo. E a minha família ainda não já conhece o Evangelho, mas está afastada. E a nossa, eu, desde criança, que eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? Dediquei a minha vida para isso. Tive várias formações na vida, né? Mas para mim, assim, a grande formação que faz a diferença na minha vida é a educação cristã, né? Então eu atuo hoje também na educação cristã. E, para mim, né, é um grande prazer ser uma profissional do ensino, tanto na vida secular quanto na igreja, e sempre faço com muito prazer, né? Então, essa é a minha formação. Eu tenho a formação na área das exatas, ciência da computação, e me dediquei ao ensino, tanto da ciência da computação, quanto também ao ensino da Bíblia, que são as duas coisas que eu gosto muito. Muito bom. Eu e a Marcinha fomos contemporâneos de faculdade, né? Computação, e a Márcia hoje é doutora nessa área de computação, professora. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. E está fazendo um mestrado em educação cristã. Isso. Que é um grande prazer para mim, né? Um estudo que para mim não é sacrifício, é uma grande alegria estar estudando para o Senhor. Muito bom, muito bom. E a Manu? Fala pra gente aí, Manu, um pouco de você, quem é você, sua família, sua atuação aqui na igreja, vai lá. Então, gente, eu sou a Manu, conhecida na igreja como Manu, né? Mas tô aqui na igreja desde 2008, 15 anos. Vim pra cá em 2008, casei em 2009, então casei aqui na igreja. E estamos aqui, eu, meu marido, meu filho, estamos atuando aqui na igreja. Sou advogada, né? Eu trabalho na área de direito bancário. E aqui na igreja eu atuo no Ministério de Pequenos Grupos, no Ministério da Igreja e no Ministério de Louvor, né? Também, você viu? Ministério de Música. Isso. O que eu falei? Ministério da Igreja. Também. Gente, é Ministério da Igreja. Ministério de Louvor da Igreja. E no que for necessário aí, a gente, de acordo com a disponibilidade, a gente vai trabalhando. Tá. Eu já ia falar pro pessoal, quem precisar, né? Qualquer ministério aí, ela falou que precisar. Meu marido tá aqui também, é diácono na igreja, também é líder de pequeno grupo. Tem um filho de 6 anos, o Miguel, que também atua, né? Tá ali na EVD, na sala das crianças. Então é muito bom estar aqui, contribuindo de alguma forma, né? Com o ministério. Muito bom. Então é isso, essas aqui são as nossas participantes de hoje, né? Você já comenta aí se você conhece as duas, já deixa logo o seu like, já se inscreva no nosso canal no YouTube, movimenta aí as nossas redes sociais para dar mais engajamento aqui pra gente, né? Quem sabe isso ajuda a dar continuidade aí aos nossos podcasts, né? Bom, vamos falar um pouco sobre os ministérios que vocês atuam, que o propósito do nosso podcast é esse, a gente pensar sobre os ministérios da nossa igreja para um tempo como esse que estamos vivendo, né? A igreja nesse tempo. Então, Márcia, fala um pouco pra gente do Ministério de Escola Bíblica Dominical, sim. Ministério de Ensino. Qual que é o objetivo desse Ministério de Escola Bíblica Dominical? O que ele faz? Como que ele atua? Dá uma apresentação aí pra gente, que vamos mostrar que a gente não conhece, a gente quer conhecer esse ministério.
Bom, o Ministério da Escola Bíblica Dominical não é só um ministério de aulas aos domingos, né? Apesar do nome da EBD, Escola Bíblica Dominical. Na verdade, é um Ministério de Educação Cristã, né? Em que a gente ensina, aprende, e a gente ensina, se aprende e também transforma a partir das Escrituras, tendo como fundamento o Senhor Jesus Cristo. A gente atua também, além das aulas, né, que a gente tem que orientar na escola dominical, todo domingo, né, assim, fielmente, os nossos horários. A gente incentivar o estudo bíblico durante a semana. Atua também na formação de professores, na capacitação, né, dos nossos líderes. E também atua no sentido de promover, né, o maior interesse, né, no estudo da palavra de Deus, e também sendo um ministério de educação cristã, né, de os nossos materiais, os nossos métodos devem ser nossos, né, baseados na Bíblia e tendo Jesus Cristo como fundamento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, aqui nós temos classes, né, BD, que são organizadas por perfis, né? Então tem de homens, tem de mulheres, tem adolescentes, jovens, crianças, tem a parte infantil também. Sim. Então, a gente faz essa divisão para que as pessoas, assim, tenham um material, né, uma metodologia adequado à sua idade, né, às suas características. Mas, assim, a gente, assim como a irmã Bernadette, a gente sempre tem essa proposta de as pessoas ficarem na classe onde elas se sintam bem. Então, por exemplo, eu já tenho quase 50 anos, mas talvez eu me sinta bem na classe dos jovens, né? Talvez um jovem, né, se sinta tão amadurecido que prefira estar na classe de jovem e adultos, né? Então, a nossa divisão é apenas para orientar, né? Mas que cada um fique na classe que se sinta mais adequado de acordo com as metodologias, com os conteúdos, com o ensino, né? E com aquilo que realmente traz alegria para ele em aprender. Fala um pouco para a gente sobre essa questão os métodos de ensino de Jesus, sim, que você já falou um pouco aqui. Essa coisa a gente estuda muito sobre isso no seminário, por exemplo, né? Sim, qual que é a diferença, assim, de um ensino cristão para um ensino secular? Os métodos, o próprio conteúdo, a gente sabe que é totalmente diferente, mas a relação professor-aluno, que peculiaridades isso tem? Então, todo educador sabe que a educação não é neutra, né? Então, hoje, né, a gente tem a educação influenciada, né, por ideologias, né, filosofias, né? Então, ela não é neutra. A educação cristã também não é neutra, só que a gente já assume isso, porque a nossa influência é Jesus Cristo, né? E, assim, ao longo da vida, eu me dediquei muito ao estudo, né, da educação, achava que a educação mudava o mundo, né? Mas eu entendo hoje que o que muda o mundo é o conhecimento de Deus, né? Mas mais do que isso, né, falando agora sobre os métodos de ensino, eu sou educadora, né? Eu gastei a minha vida inteira estudando didática, métodos de ensino, e esse tempo que eu venho me dedicando à educação cristã, realmente eu descobri que é a fina flor da educação, né? Os métodos de Jesus, né, para um educador que ali entende, né, como Jesus ensinou, vai entender que são métodos que se adequam perfeitamente aos tempos de hoje, né? Esse tempo. Então, eu, por exemplo, estou levando esses métodos para a sala de aula, né? E até os meus alunos perguntam, né? De onde está vindo essas coisas? Está vindo da educação cristã, né? Então, mas a referência é quem? É Cristo, a forma que ele ensinou, né? Por exemplo, os epigramas, frases que ficam na mente das pessoas, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, as coisas que ele ensinou ficaram nas cabeças. Recursos visuais, coisas do cotidiano. Ele sempre partia de onde o aprendiz estava, da realidade dele, para conhecimentos mais complexos, né? E, assim, os métodos, né? A sabedoria que ele teve, assim, para levar o conhecimento que os mais sábios, os mais inteligentes, não chegavam ao conhecimento da profundidade de algo tão simples. Então, para mim, essa é a genialidade dos métodos do Senhor Jesus Cristo. Então, eu me rendo, né, mesmo tendo estudado a educação a vida toda, eu me rendo aos métodos de Jesus Cristo, assim, os mais adequados, né, a qualquer tempo, né? Nesse tempo e no tempo passado, né, na época de Jesus, são atuais, são métodos atuais e vão continuar contribuindo para que as pessoas aprendam melhor. Muito bom, daria para fazer um podcast só desse tema, né? O ensino de a pedagogia de Jesus, né? A pedagogia de Jesus. Tá bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a EBD. Vamos falar um pouquinho do PG, Manu. Nosso amado PG. Nosso amado PG, né, Manu?
PG aqui na igreja já tem um pouco mais de 10 anos, né? Não é um ministério tão antigo, mas é um ministério já relativamente consolidado, né? Fala um pouquinho pra gente do PG, qual é o objetivo do PG, como é que ele funciona. Quem não conhece, né? Nunca participou, por exemplo. Explica como é que funciona o PG, o que acontece lá. Então, eu tenho uma história muito, muito legal com o PG, né? Eu falo que a minha atuação na igreja, meu conhecimento também, se aprofundou muito depois que eu comecei a participar de ministérios de pequenos grupos. Então, assim, para quem nunca participou, são reuniões semanais feitas nas casas, né? Hoje a gente trabalha com pequenos grupos de jovens casados. Na verdade, a gente sempre esteve, né, nessa faixa etária, né? Vamos dizer assim, nesse perfil. Então, toda semana a gente se reúne e nessa reunião a gente estuda a Bíblia, a gente ora junto, a gente compartilha da vida, a gente come junto, a gente faz o lanche junto. Então, é muito gostoso porque você tá ali recebendo pessoas na sua casa, na sua rotina, no seu jeito de ser. E, ao mesmo tempo, você participa também dessas áreas da vida da pessoa, né? Dos participantes do seu grupo, que você não teria oportunidade se você só estivesse ali participando dos cultos semanais, né? Enfim. E também outra particularidade que eu acho, assim, incrível, que você conhece pessoas que provavelmente você não teria um contato mais próximo somente também no convívio semanal da igreja, né? Então, pessoas que você, às vezes, nem teve contato, nem falou. Nem sabia que estava aqui. Nem sabia que estava aqui. Você vai para casa da pessoa, conhece a vida dela, ela te conhece. Então, é muito, muito gostoso, é muito bom. Então, funciona assim. E a minha experiência, eu vi que para a igreja participava, né? Mas não tinha ainda aquela integração, né? Sabe? Você se sentir parte da igreja mesmo. E uma pessoa muito, minha amiga até hoje, que mora no meu coração, ela, depois do culto, ela me disse, olha, você tá no meu pequeno grupo. Eu falei assim, gente, o que é isso? Sabia nem o que era. O que é pequeno grupo? Tá bom, vai lá em casa amanhã, tal hora. Aí, a partir daquele dia, nunca mais parei de participar. Tirando licença maternidade. Quando meu filho nasceu, eu dei uma pausa. E a partir dali, esse contato próximo faz a gente ter esse sentimento de pertencer mesmo, sabe? De estar ali junto. Aí você chega na igreja no domingo, você já vê as pessoas do seu pequeno grupo, já conversa. Então, é muito, muito enriquecedor para a nossa vida cristã, sabe? O pequeno grupo, ele tem essa característica de integrar pessoas, né, que é uma necessidade desse tempo, que na verdade sempre teve, sempre houve, mas eu acho que cada vez mais, com pessoas se sentindo solitárias, né, pessoas se sentindo isoladas, porque essa questão de dificuldade de integração numa igreja como a nossa, ela é uma realidade. É uma igreja que não é uma mega igreja, mas ela já tem um tamanho que a pessoa muitas vezes entra e sai e não consegue se integrar, fazer amigos, assim, né? Às vezes o povo capixaba também um pouquinho mais, né? Fechado, frio. A gente ouve muito isso, né? A gente ouve isso aí, mas... Então, de fato, o pequeno grupo consegue fazer essa integração da pessoa, esse acolhimento da pessoa. Você falando sobre essa questão da solidão, né? E é também uma realidade para quem está na igreja e para quem não está, né? E a gente vê muito no comecinho, né? Quando os grupos começam, tem aquele tempo, né? Para a pessoa se sentir bem, compartilhar. Mas, geralmente, ao final do pequeno grupo, a gente vê, além do crescimento que nós, né, não só os participantes, nós como líderes também, nós crescemos, nós desenvolvemos, mas a gente vê quantas respostas de oração, como aquilo fez diferença na vida das pessoas daquele grupo, né, e amizades que perduram,
né? Talvez não com todos, né, do pequeno grupo, mas amizades que vão para a vida, né? Então, hoje, as minhas amigas mais próximas, todas eu conheci através de pequeno grupo, né? Então... O grupo acaba, mas os relacionamentos continuam. Os relacionamentos continuam e nasce outro grupo que você pode crescer, você pode aprender coisas novas, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que realmente dar muita atenção para essa questão do acolhimento de quem está chegando na igreja, mas também aquele que já está na igreja há muito tempo e que não tem esse sentimento de pertencimento mesmo, né? De eu tenho aqui uma família perto de mim que conhece as minhas dores, né? As minhas alegrias diárias. É muito difícil compartilhar coisas íntimas, talvez, com muitas pessoas no âmbito da igreja, mas num pequeno grupo, como é bom, como é restaurador, né? É muito bom. Eu... Sempre quando eu estou falando para os líderes de pequeno grupo, né, e na verdade o pessoal que estuda, faz a capacitação, a gente pega os exemplos bíblicos, né, então a gente pega Jesus tinha um ministério com a multidão, mas ele também tinha um ministério com discípulos, um grupo mais íntimo, onde ele falava coisas com aquele grupo que ele não podia falar para a multidão. Então o princípio, ele é semelhante, né? Então, aqui na igreja, nós estamos na multidão, no culto, por exemplo, né? Então, nós estamos num grupo muito diverso, com pessoas que a gente não conhece totalmente. Então, é difícil até para as pessoas se abrirem, né? É difícil para as pessoas serem notadas nas suas necessidades. Mas quando... Aí é que está a questão do princípio do pequeno grupo, de você ter esse pacto, né? Você ter esse compromisso uns com os outros ali, de sigilo, de cuidado, onde a gente trabalha mais do que o estudo. É diferente, assim, de um curso, não é um curso. Você tem o estudo que ajuda na edificação mútua, através do aprendizado, mas a oração, o cuidado, o conversar, o ir na casa da pessoa, né? E criar essa intimidade, eu acho que é no pequeno grupo. Tem que ser num grupo pequeno. É o compartilhar o dia a dia, né? Então, assim, até voltando para essa questão do funcionamento, a gente deixa isso bem claro lá no comecinho, ó, nós somos um grupo, aqui a gente tem um pacto de sigilo, aqui nós estamos aqui para, a gente chama do pastoreio mútuo, né? Isso. Nós vamos cuidar uns dos outros. Então, todo mundo cuida de todo mundo, e é engraçado que chega um determinado tempo que se chega alguém mais cabisbaixo, mais tristinho, todo mundo pensa, o que aconteceu? Vamos lá, como que a gente pode ajudar? Então, essa questão do pastoreio mútuo é algo... É bíblico, né? É bíblico. Uns aos outros, né? Assim, que é natural, você começa a se preocupar, você quer... Você vai aprendendo e se torna natural. E se torna natural. Vamos falar um pouquinho sobre os atores nesse processo, que são os professores da EBD e os líderes de PG. Porque sem eles, o negócio não acontece, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características aí dos professores da EBD, dos líderes de PG, como é que eles são, quem são essas pessoas, como é que elas são capacitadas, como é que elas atuam, quais são as características que elas têm que ter, que Deus levanta essas pessoas, né? Fala pra gente um pouquinho, sobre essa pessoal aí. Então, para mim, o mais importante é ter já uma disposição do coração, né? Para ensinar, né? Ter esse entendimento do valor da palavra de Deus, e assim como Jesus teve essa disposição, né? Ter no coração o desejo de ensinar, né? E se o seu dom é ensinar, que haja dedicação, né? Aí você vai chegar, não, mas eu não tenho nenhuma formação em educação. Primeira coisa, eu vou dizer que você não precisa de formação em educação, né? O Espírito Santo vai capacitar, né? E a sua aprendizagem vai depender da sua dedicação, né? Da sua dedicação. Então, você seu interesse. Então, se você tem esse desejo no seu coração, esse desejo no seu coração vai fazer você dedicar tempo, esforço, né? E principalmente muita alegria, né? Nesse serviço. Então, eu entendo, né? Não vou chamar quem já é formado em educação. Não, eu acredito que Deus levanta pessoas, né? Talvez não tenha capacitação nenhuma, né? Eu falo isso porque eu conheço pessoas que têm pouco conhecimento e elas me ensinam, são minhas mestras, né? E eu entendo isso, que é o Espírito Santo que capacita, mas tem que haver uma disposição do coração, né? Para dedicar tempo e esforço nesse ministério, né? Que exige dedicação. Legal. E os líderes de PG?
tô aqui ouvindo Né? ela falar. Ai, meu Deus do céu. Então, os líderes, é mais ou menos isso que ela falou, né? A gente não precisa ter conhecimento teológico, né? Ser um grande teólogo. Teólogo, eu fiz seminário. Não, gente. Olhem para mim, né? Você precisa ter, né, a disponibilidade, se comprometer com aquele grupo, né? De cuidar daquele grupo. Um amor pelas pessoas. Sim, você querer, além de cuidar, você muitas vezes vai abrir mão de um tempo para cuidar daquela pessoa, para ouvir. Então, o que você precisa ter para ser um líder de PG é amar pessoas, estar disposto a conhecer pessoas que provavelmente você não conheceria, né, no seu dia a dia comum, e estar comprometido com aquele grupo, né? Estar sempre nas reuniões, estudar também, né? As lições. Mas, para mim, o mais importante é você amar pessoas, querer estar com elas e entender que isso é muito importante, tanto para você como líder, porque eu acho não, tenho certeza, que o líder, ele aprende muito, 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 assim, desenvolve muito com ali os liderados, com os grupos, né? Então, trabalha num grupo, depois pega um novo grupo e tem que ali, às vezes, adaptar alguma coisa, né? Então, Passa por dificuldades. Lutas porque pessoas são difíceis. Lidar com pessoas é difícil. Com pessoas, né? tem que estar com o coração preparado. Mas a recompensa é muito maior. É assim que Deus nos ensina. Deus nos ensina, através do relacionamento, até com pessoas difíceis. Né? Vai nos ensinar muita coisa. E no caso dos professores de EBD também, o que a Manu falou, muito interessante, né? Como o líder aprende. E o professor de EBD, ele é quem mais aprende. Ele é quem mais aprende. Antes de ensinar, ele tem que... Então, eu sou professor de EBD, né? O tanto que eu estudo para poder dar uma lição me acrescenta muito. Às vezes mais do que eu consigo passar para os meus alunos, né? Então, é recompensador e é enriquecedor, né? Tenho uma experiência, assim, porque eu já dei uma aula na EBD. Me convidaram. Né? Tá na hora de repetir, hein? Aí eu, ai meu Deus, vou dar aula na EBD. Meu pai, aí eu estudei. Aí eu me lembro que meu filho passou mal na véspera. Fomos pro hospital, sei que eu falei, vou ligar pro Bruno, pra cancelar, não vou mais. Eu falei assim, não, gente, eu estudei tanto. Não pode ser em vão. Tanto, eu vou lá, e dei a lição. Foi muito desafiador, claro, mas eu aprendi muito, muito, muito. Então, eu acho que tanto os professores quanto os líderes de pequeno grupo têm que entender isso, que a gente vai aprender, a gente vai crescer, a gente vai resolver um monte de problemas, a gente vai amar muito essas pessoas, né? Quando a gente aqui, toda vez que a gente fala, muitas vezes a gente falou aqui nos nossos podcasts, né? Especialmente na minha conversa que eu tive com a Ati e com o pastor Isaac, quando a gente falou de o Ministério de Ação Social, culto pop e rua, a satisfação que é você abençoar uma pessoa como você sai edificado, né? E eu citei aquele versículo que Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso certamente vale para vários ministérios, para todos os ministérios e para o ministério de pequenos grupos e escola bíblica dominical, né? O líder do PG, o professor de EBD, no final das contas, ele é o mais abençoado. Ele é o mais abençoado, né? Marcinha, vamos falar um pouco aqui desse novo tempo que a gente está vivendo na escola bíblica dominical, né? Lembrando você que o tema do nosso congresso é uma igreja para esse tempo, né? E nós estamos num tempo diferente agora na nossa escola bíblica dominical, porque nós estamos produzindo a nossa própria revista. Um desafio para a gente aqui, né? Eu, como aluna, estou adorando. Muito bom. É um desafio que a gente pegou aqui, estamos, com a ajuda de Deus aí, conseguindo cumprir. Fala pra gente como é que tem sido essa experiência, né? Então, nesse tempo, né, nós vivemos em tempo de pós-modernidade, né, em que várias vozes se ouvem nesse tempo e se fazem ouvir, né? Isso vem da educação, das mídias, né? E a verdade praticamente ficou relativa, né? Então, assim, para esse tempo, eu entendo que essa mensagem tão valiosa que a gente tem,
ela tem que se sobressair a essas outras, né? As visões de mundo secularistas. Então, no meu entendimento, isso hoje não acontece em sua plenitude, né? Talvez a gente tem muitos evangélicos, se multiplica o material, né, de material cristão, mas a influência cristã não parece acompanhar essa proporção, né? Então, assim, eu entendo que, assim como em Neemias 8, a gente deve ensinar a Bíblia para que se faça entender, né? Então, a gente vê lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, usando um método de exposição, né, que é tão criticado nos dias de hoje, mas aí as pessoas entenderam, né, o que foi ensinado, né, e elas fizeram a diferença naquele tempo, né? Então, talvez o que falta hoje, né, é que a gente entenda, né, a palavra de Deus, entenda o seu valor e siga o que propõe a grande comissão, né, de formar discípulos e também multiplicar essa palavra no mundo, para que ela também não apenas seja mais uma voz, né, falando, mas uma voz que se sobressai às outras, porque ela se sobressai, né? Então, eu entendo que para esse tempo, né, a gente tem que se unir, né, como igreja, né, nenhum reino dividido contra si mesmo avança, então eu entendo que a unidade é fundamental, né, que se incentive, né, o estudo da palavra de Deus nos pequenos grupos, na escola bíblica e no dia a dia, né? As pessoas têm que se acostumar com a palavra de Deus, não pode ser só no domingo. Então, aí sim, nós seremos relevantes para esse tempo, porque nós entenderemos, né, o que diz a palavra de Deus, conheceremos a sua verdade, e essa verdade nos libertará e a gente conseguirá, de fato, fazer influência e viver, né, numa visão de mundo segundo, né, a visão cristã, né? Então, quando a gente entender isso, a nossa vida, né, nossa visão de mundo vai ser de acordo com a vontade de Deus, com o que ensina a Bíblia. Então, acho que é isso, as pessoas conhecerem, né, como conheceram naquele tempo, se entenda, né, e faça essa voz ser relevante do Evangelho nesse tempo. O que realmente ela se sobressai, mas talvez a gente não esteja conseguindo fazer isso. Então, questão no ensino e na aprendizagem, né? E esse ensino diferencia da educação secular, por quê? Porque nós não visamos apenas a aprendizagem, visamos a transformação de vidas e que esse conhecimento seja multiplicado. Então, Jesus formou 12, esses 12 formaram milhões. Então, essa é a nossa visão. E aí a gente tem pensado um currículo, vamos dizer assim, né? E a gente tem os próprios professores da EBD, alunos da EBD, pessoas que a gente vê que tem já um conhecimento, tem uma maturidade, não pode ser qualquer pessoa, né? Isso, exato. E não tem a condição de fazer ali um texto coerente, fundamentado na Bíblia, né? E os próprios membros da igreja e professores estão produzindo as lições, né? E a gente tem tentado colocar ali naquelas lições aplicação, atividades, né? E fala um pouco sobre isso aí, a importância das atividades, até já puxa a questão da gamificação, que vai ser a oficina que você vai dar no congresso. Muito bem. Então, eu entendo, realmente é um diferencial da Igreja Batista da Glória, a gente produzir o nosso próprio material, né? E isso vai ser relevante para a igreja nesse tempo, porque as pessoas conhecem quem escreveu, né? Se elas tiverem dúvidas, elas vão direto para quem escreveu, né? E elas, né? Quem escreve está vivendo aqui o contexto. Isso. Então, às vezes eu escrevo... Conhece a nossa realidade. Conhece a nossa realidade. Então, ela vai escrever sabendo, não, eu estou escrevendo ali para a classe de emissoria, o perfil é esse, mas eu estou escrevendo para os membros da Igreja Batista da Glória. Como que eles são, né? Então, isso, para mim, é um grande diferencial, né, da igreja, da EBD, da escola daqui da Igreja Batista da Glória. E esse material, né, eu acredito que está impactando a vida dos membros, né? As lições são mais curtas e a gente está trabalhando agora também nas metodologias. Vou trazer agora essa oficina de gamificação para... Gamificação é o quê? Explica aí pro pessoal que não sabe. Eu não sei exatamente, não. Explica para todo mundo aí. Então, eu já tenho usado essa abordagem em material impresso, né? A ideia da gamificação é você trazer dinâmicas, elementos de jogos para o material didático. Não necessariamente você vai fazer o seu material um jogo, ou trazer jogos para o material. Não, você vai trazer estratégias de jogo. Por exemplo, a gamificação, uma premiação, alguma coisa, por exemplo, figurinhas, né? Eu uso muito essa estratégia da figurinha. Você cola figurinhas para ganhar a fidelidade do aluno nos estudos, né? Essa coisa da recompensa. Eu posso ter, por exemplo, como na nossa reunião que a gente teve da EBD na quinta-feira, por exemplo, apenas uma apresentação de um ranking, né, de como está o termômetro do trabalho de missões na igreja, né? Isso é uma gamificação. Então, são elementos de jogos
que são utilizados para engajar alunos, que a gente utiliza no processo educacional de forma a fazer o que Jesus fazia, né? Ele prendia a atenção das pessoas, ele engajava, né? Então, ele tinha essa coisa da gamificação porque ele trazia aquela coisa do mistério, né? Então, o mistério, né, é uma estratégia de gamificação, né? Então, a gente acredita que o passo à frente que a gente pode dar no nosso material, além, né, que o material já é excelente, né, da nossa igreja, né? Eu parabenizo os escritores, pastor Bruno, que está na condução, né, desse projeto, porque realmente a gente está fazendo a diferença na igreja com esse material. E, assim, os passos à frente que eu daria em relação a isso, né, até para a gente se tornar relevante nesse tempo, seria justamente, né, trazer elementos mais atrativos, engajadores, né? Já tem, né? Alguns irmãos já estão fazendo isso. E também capacitar os nossos professores, né? Eu acho que hoje, na nossa igreja, tem que ter essa política de formação de professores, né? Porque é eles que vão para as classes. Márcia, eu não posso ir nas classes, dar uma aula, assim, segunda eu penso, não, tem que formar pessoas, assim como Jesus fez, né? Formou pessoas para ensinarem. Esse é o diferencial do ensino dele também. Ele já formou pessoas para que elas ensinassem outras. Então, a gente tem que ter essa abordagem e o nosso material realmente é de excelência, né? A gente vê a dedicação, né? E o coração dos irmãos quando fazem esse trabalho e pedimos a Deus que levante mais obreiros aí nessa obra tão maravilhosa. Amém. Deus nos abençoe que nós vamos conseguir avançar, né? E lá no PG, mano, o pessoal também estuda a Bíblia, né? Tem os estudos lá que o coordenador lá do PG, o coordenador do PG prepara lá os estudos para vocês, né? Mas o interessante é que não é só o líder que dá o estudo, né? É passado para os participantes também se saírem da zona de conforto, vamos colocar assim, porque realmente para alguns é um desafio, não estão acostumados, né? Mas é uma oportunidade também de crescimento e tal. Fala um pouco pra gente como é que é essa dinâmica aí. Então, lá no pequeno grupo nós estudamos, sim, a Bíblia. Temos um período da reunião que é destinado pra gente fazer um estudo, né? E é um estudo bem acessível, né? Para as pessoas ministrarem ali na reunião. E a estratégia que a gente faz, os líderes sempre começam, né? Dão os estudos, né? Fazem essa lição no começo e depois a gente vai passando o bastão para os participantes. Então, assim, realmente, o pequeno grupo, além de ser esse ambiente de acolhimento, é um ambiente de crescimento. As pessoas saem ali da sua zona de conforto, como você falou. Então, talvez uma pessoa mais tímida, né? Mais retraída, ela tenha esse desafio à frente dela, mas... Por exemplo, no meu pequeno grupo agora desse ano, todos já deram a lição, os tímidos, os extrovertidos, e todos foram muito bem. Então, assim, essa oportunidade que a gente dá, né? Lógico que difere bastante da EBD, né? A EBD é um estudo bem mais aprofundado, né? Mas essa questão do estudo da palavra é um dos fundamentos da reunião do pequeno grupo, e a gente incentiva muito que os participantes passam isso para eles também terem essa responsabilidade, né? Estou ensinando algo aqui, estou passando aqui a mensagem dentro da reunião e é realmente muito bom. É um desafio, mas... Mas tem que ser dado desafio, tem que tirar a pessoa da zona de conforto e é uma oportunidade da gente descobrir talentos, descobrir pessoas que têm uma pessoa se descobrir, né? E tem essa questão da lição, a gente falando dessa oportunidade de crescimento e sair da zona de conforto. Então, para algumas pessoas, dar a lição é um desafio, para outras não. Para outras, receber um grupo na sua casa é um desafio, para outras não. Então, ela vai ali superar aquilo. Para algumas pessoas, se abrir, né, compartilhar é algo difícil, ela não está acostumada, ainda mais um tempo como este, né, que é o nosso tema, né, onde as pessoas estão tão ali, trabalho, casa, demanda, né, e primeiro não pensa nos seus próprios desafios emocionais, né, então pode ser também um desafio para o participante se abrir, compartilhar, pode levar um tempo para isso acontecer, mas também é essa oportunidade de ter ali amigos, irmãos, que estejam ali prontos a ouvir, né? Muitas vezes a nossa função é só ouvir,
outras é aconselhar, outras é chorar junto, outras é gargalhar junto, rir, né? Celebrar uma vitória, uma conquista. Então, são vários desafios que existem no pequeno grupo, tanto para o líder quanto para os participantes. Mas todos eles geram frutos bons. Viver a vida cristã, mas num grupo reduzido. É você viver todas as dimensões da vida cristã. Da comunhão, da oração, do serviço e tal. Só que em um grupo menor, mais íntimo, um ambiente mais seguro. O PG acaba sendo um ambiente mais seguro, que proporciona às pessoas estarem mais abertas a algumas coisas que no grande grupo elas talvez não estejam, né? Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, da Lília, minha esposa, que ela começou num pequeno grupo, dando lição no pequeno grupo e foi, né, se descobrindo e tal, e se tornou líder, e começou a ser líder de pequeno grupo, e daí ela foi para ser professora de EBD, até que hoje ela tem condição de ir lá na igreja, né, eventualmente ir lá pregar. Mas assim, isso não foi de um dia para o outro, você pegou a pessoa aqui e já veio para cá. Não, houve uma coisa gradual, um crescimento gradual, que o pequeno grupo acabou tendo esse embrião ali, né? Despertou ali e chegou a ser professora de EBD lá, né? Que o pequeno grupo, ele potencializa os nossos talentos, que muitas vezes são ali... isso aí. Né? Então, isso aí. É um ambiente que é um catalisador, né? Que você, às vezes, nem sabe que você consegue fazer alguma coisa, né? E ali você descobre, fala, nossa, deu certo, que bom, e vai, desenvolve. Então, existem vários desafios. E como o pequeno grupo é formado por pessoas totalmente diferentes, tem o extrovertido, fala, não, me dá lição aqui. Aí o introvertido, mas tem aquela pessoa que tem dificuldade de compartilhar, tem a pessoa que não está acostumada a receber outras pessoas em casa, tem pessoas que não são acostumadas a orar junto com outras pessoas. Né? Que aprendem ali aquela dinâmica. A igreja é um lugar de muito aprendizado, né? Assim, quando a gente, o tema aqui é mais ou menos isso, ensino-aprendizado, né? De um pequeno grupo na escola bíblica, né? A igreja é um lugar de realmente muito aprendizado, muito mais do que o mundo. O mundo não tem essa trilha de aprendizado que uma igreja tem. Longe disso, né? Mas assim, Manu, essa questão da igreja nesse tempo e tal... Você percebe que hoje, assim, pós-pandemia, tecnologia, a gente tem falado muito de tecnologia, até em outros episódios. Você que não acompanhou os outros episódios do nosso podcast, a gente tem falado muito sobre essa questão da tecnologia, até isolamento das pessoas, né? Você percebe que existe uma diferença hoje, assim, de perfil das pessoas? Elas estão com uma vida mais corrida, elas estão mais cansadas, elas estão mais isoladas, se fechando mais, a tecnologia tem acabado substituindo algumas coisas na vida delas. Não sei se são um pequeno grupo ou não, de forma geral, assim, vocês têm observado esse tipo de coisa? De que forma que vocês acham que isso impacta a relação ensino-aprendizado, PG e EBD na igreja? Então, essa questão da tecnologia, inclusive durante o período da pandemia, né, nós usamos muito a tecnologia para que o ministério continuasse ativo, né? Então, nós tivemos as reuniões via Zoom, né? E aconteceu. Não era o ideal, né? Porque o ideal é a gente estar junto, mas... É o que dava na época. É o que dava para fazer. Hoje, o que eu percebo que existem dois extremos, né? Aquela pessoa que não aguenta mais reunião virtual, Zoom, e ela quer estar ali, ela tem sede de estar ali perto de pessoas, né? E o outro extremo, que é a pessoa que gostou tanto da tecnologia... deixa eu ficar aqui, né? Gostou desse isolamento, né? Então, acho que é um desafio também para nós, como Ministério de Pequenos Grupos, né? De viabilizar isso, né? Mostrar a importância de estar junto agora que a gente tem essa oportunidade, né? De estarmos juntos e suprir também essa necessidade daquela pessoa que está sedenta, né? Que quer estar ali. Então, uma dificuldade, né, que a gente sempre tem é o número de pessoas que querem participar versus o número de grupos, né? Que podem acolher. Que podem acolher. Então, a gente sempre tem esse desafio, né? Geralmente, os participantes, o número de participantes é muito maior. A demanda é muito maior. Do que o número de grupos que podem acolher dentro do perfil, né? Então, é um desafio.
É um desafio para hoje. E você, Marcinho, o que você acha desse tempo? Eu até comentei na palestra de hoje que as pessoas, durante a pandemia, achavam que o novo normal seria totalmente online, né? Que as pessoas iriam viver imersas no mundo online. Aí eu até comentei, eu acho mais fácil a gente voltar ao giz e o quadro do que ser totalmente online, né? Então eu defendo muito o híbrido, né? Esse equilíbrio, né? Entre o online e o presencial. Eu acho muito válido as tecnologias de ensino à distância. Por exemplo, a gente tem um grupo de EBD que faz todas as aulas, né, todas as lições online. Esses alunos tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Rio de Janeiro, gente em Belo Horizonte. Então, as tecnologias têm favorecido isso, a gente ampliar os horizontes da nossa escola bíblica dominical, né? Agora, eu concordo com ela, né, no sentido que a tecnologia, né, a gente se distancia também das pessoas, né? Então, um rapaz que faz parte do nosso grupo de EBD online, conheci por acaso, né, por coincidência no avião, né? Então, a primeira vez que eu vi presencialmente, né? Depois disso, nunca mais. Mas é como se a gente já tivesse uma grande amizade, né? Os alunos ali da classe online, né? A gente já se acostumou, com o outro pastor também participa. Então, é isso. Eu defendo o híbrido, né? As pessoas falam assim, não, mas o nativo digital, ele só quer tecnologia. Isso aí está errado, né? Porque, na verdade, esse perfil do aluno desse tempo é um perfil gamer e maker, ou seja, aquele aluno, né, que ele é mais visual, ele gosta de botar a mão na massa, de fazer, e gosta de jogar. E é esse perfil que a gente tem que explorar, com ou sem tecnologia, né? Então, eu acho que a tecnologia é muito importante, vai ampliar os nossos horizontes, mas a gente não pode ficar refém delas, né? Porque as pessoas estão adoecendo, né? Os médicos estão dizendo uma coisa, a educação não pode ir contra, né, na contramão do que a medicina está dizendo. As pessoas estão muito sobrecarregadas, ansiosas, e a gente, né, como educador, tem que tornar, dentro desse contexto, a vida dos nossos educandos mais leve, né? E talvez o excesso de tecnologia, né, as pessoas estão adoecendo com isso também, né? Ao mesmo tempo, aqueles que não têm nenhum acesso à tecnologia precisam, né, para poder ampliar seus horizontes. Então, eu defendo esse equilíbrio, né, do plugado e do desplugado. Legal, muito bom. Já estamos chegando no final da nossa conversa aqui, tá vendo como passa rápido, né? Conversa tão boa, né? Mas eu vou pedir vocês, então, para deixar com todos os participantes aqui, a gente tem feito isso, eu vou pedir vocês para deixarem um recado aí para quem está assistindo a gente. Primeiro, para se envolverem com um pequeno grupo, para se envolverem com o EBD, para participarem, né? E para estarem abertos também a servir nesses ministérios. Então, fala aí o que a pessoa... Quem tem que ser a pessoa, como é que ela tem que fazer, o que ela vai encontrar num pequeno grupo, na escola bíblica dominical. Faça um convite aí a essas pessoas, né? Venda o peixe de vocês aí. Vai lá. Fala para aquela câmera lá. Nós oramos para que Deus levante pessoas, né? Não pessoas já capacitadas, mas pessoas que tenham uma disposição do coração e da mente, né? De ensinar a palavra de Deus e que seja a palavra de Deus entendida nesse tempo, né? Para que essa mensagem tão preciosa do Evangelho, né, ela também se sobressaia no mundo, né, que é influenciado hoje por tantas filosofias, ideologias. Então, esse conhecimento da palavra de Deus é importante. Então, eu vou apreciar muito, né, se você tiver essa disposição para ensinar, mesmo que você nunca tenha sido um professor na vida, né, mas que você tenha o coração aberto para esse ministério, né. Eu fui assim, né, eu me interessei pelo ensino na igreja, né, e eu achava que eu tinha síndrome de pânico, eu nunca ia conseguir entrar numa sala de aula para dar aula, né, mas Deus capacitou, né, e graças a Deus eu me dediquei a vida toda ao ensino, e eu chamo você, né, para participar desse ministério, que é muito valioso, né, seja um professor da escola bíblica dominical, você vai ver que não é um trabalho, né, é um privilégio, é uma honra estar no serviço do ensino da palavra de Deus, que é um ministério que exige dedicação, mas se você tiver a disposição do coração, você vai se dispor a aprender, ensinar e também se capacitar para exercer a sua função no serviço do Senhor. Então, tá vendo? Quero ver se agora vai falar igual para o pequeno grupo, hein? Bom, gente, eu quero primeiro falar para você que está na Igreja Batista da Glória e ainda não tem aquela sensação de pertencimento. Eu quero falar para você que o pequeno grupo é o seu lugar. É o seu lugar para você crescer, para você se desenvolver, para você compartilhar o seu coração com as pessoas que estão ali. E você que deseja liderar um pequeno grupo,
também abra o seu coração, ore, peça ao Senhor orientação, porque todos os anos nós temos uma demanda muito grande de pessoas querendo participar e poucos líderes para acolher essas pessoas. Como eu falei antes, você não precisa ser um teólogo, não precisa ser professor de EBD, não precisa de nada disso. Você precisa amar as pessoas, de preferência já estar num pequeno grupo, né, para conhecer a dinâmica do pequeno grupo, e ore para que Deus te dê essa orientação e Ele vai te capacitar. Então é isso. Foi ótima a sua propaganda também, né? Quero agradecer mais uma vez a Marcinha, quero agradecer a Manu por estarem aqui participando, né? Foi muito bom ouvir vocês. E agradecer você que está assistindo a gente também, tá? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço para você engajar aí, comentar, curtir, né? Encaminhar esse vídeo aí para várias pessoas, para poder movimentar o nosso YouTube da igreja, se inscrever no nosso canal e se inscrever no Congresso Frutos, tá? Participe, veja lá quais são as oficinas que a gente tem, né? E você vai poder aprender um pouco mais sobre o serviço, né? O molde de servo, você vai poder ver o seu perfil, né, de atuação ministerial na igreja. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui assistindo a gente, e agora nós vamos nos despedir do pessoal com um tchau para eles lá. Valeu, galera, tchau!